Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista com o profissional. E a minha convidada de hoje é a Natália Medeiros. Ela trabalha no Tribunal de Justiça do Amapá como analista judiciário na área judiciária e administrativa. E ela vai contar um pouquinho sobre a profissão e como é trabalhar no órgão também. Natália, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite de dar essa entrevista para a gente. Imagina, Cláudia, o prazer é todo meu de poder contribuir de alguma forma para todos aqueles que querem saber mais informação a respeito do cargo de analista judiciário e também do Tribunal de Justiça do Amapá. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você também se apresentasse um pouquinho. Pode falar sua idade, de onde você é, sua formação. Eu tenho 35 anos, eu nasci em São Luís do Maranhão e me formei em Direito, numa faculdade privada de lá. E assim que eu saí da faculdade, como eu já estagiava em um escritório de advocacia, eu permaneci lá advogando, mas eu sempre tive o desejo de prestar concurso público, principalmente para a área de analista judiciário de Tribunal de Justiça. Sempre gostei muito das matérias, principalmente da competência estadual mesmo. Segui sempre neste sonho, né, de estudar mesmo trabalhando, mas focada mesmo para prestar o concurso de analista judiciário. Até que, graças a Deus, eu estou aqui hoje. E tá desde quando? Então, já faz quanto tempo que você trabalha como analista aí no tribunal? Neste cargo, eu estou há 1 ano e 6 meses, muito embora este concurso tenha sido de 2014, no finalzinho de 2014, homologado na metade de 2015. Mas só me chamaram mesmo já no último tempo assim da validade do concurso. Mas chamaram, então já está trabalhando aí há 1 ano e meio, já dá para contar bastante coisa sobre como é trabalhar no Tribunal de Justiça do Amapá. Então, eu queria que você falasse primeiro de uma forma mais ampla. Qual a importância do Tribunal de Justiça de um estado, aí no Amapá, principalmente? O Tribunal de Justiça é um órgão importantíssimo para toda a sociedade, uma vez que por meio do Poder Judiciário que vários problemas concretos são resolvidos. Então, aqui o Tribunal de Justiça ele exerce uma função importantíssima, ele é muito ativo em relação às demandas mais variadas junto à comunidade, seja no aspecto de criança, juventude, na área penal. Então, é um órgão muito comprometido, muito sério mesmo. E você, né? Qual é a sua função de fato, né? Como que é o seu dia a dia? Quais são as atividades que você tem que realizar? Eu trabalho como analista judiciário, área judiciária. Então, quando eu fui nomeada, que eu tomei posse, me colocaram para trabalhar em uma vara civil e de fazenda pública. Como é que funciona aqui o tribunal? É um tribunal pequeno, comparado com outros tribunais de outros estados maiores. Ainda que no fórum são apenas 6 varas cíveis que cumulam também a competência da Fazenda Pública. E eu estou lotada em um gabinete onde a função primordial é realmente a realização das minutas, despachos, decisões, inclusive até mesmo sentenças. Então, a minha função é realmente desempenhar a atividade fim de estar elaborando as minutas. Existe um outro setor, que é um setor chamado de secretaria, que no caso tem outros analistas, existem também técnicos, e eles são responsáveis por dar cumprimento às determinações dos juízes. Neste caso, eu não sei falar muito bem, porque eu não estou lotada em uma secretaria. Eu estou lotada em um gabinete, onde a função realmente é de realizar as minutas. E aí, qual é a jornada de trabalho? De acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis daqui do estado do Amapá, é um regime jurídico amplo, a jornada de trabalho para cargo efetivo é de 8 horas por dia, 40 horas semanais. Porém, existe uma resolução no Tribunal de Justiça do Amapá que o expediente para cargo que não tem uma função comissionada é de 6 horas por dia, iniciando às 7h30 da manhã, encerrando às 13h30. Aí, no caso, quem possui algum outro cargo
chefia, direção, assessoramento, aí aumenta-se mais 1 hora de acordo com a resolução do tribunal. E aí, esse horário que você falou de entrada e saída é para todo mundo igual ou vai depender um pouco da sua especialidade? Dá para escolher outros períodos do dia para se trabalhar ou não? Tem que ser nesses horários mesmo? Não, tem que ser nesse horário mesmo. Eu não sei te falar, Cláudia, em relação a quem trabalha em secretaria, porque eu acredito que lá eles trabalham até no horário de 2 grupos. Um vai pela manhã e o outro vai pela tarde, mas também respeitando esse horário de 6 horas por dia. Falando pelo gabinete, quem trabalha realmente em gabinete, são esses horários. E quando eu falo em gabinete, é porque a estrutura do tribunal, a forma de divisão, é uma forma que cada vara ela tem seus servidores que vão fazer as minutas, ali vai ter um juiz titular, vai ter uma sala de audiência. Antes tinha uma secretaria com outros servidores também, no mesmo cargo, só que com funções distintas. E aí o que eles fizeram? Eles reuniram todas as secretarias, criaram uma secretaria enorme para pegar toda a demanda de todos os gabinetes e mantiveram apenas os gabinetes isoladamente. Eu consigo falar pelo gabinete, mas a secretaria, todos os cargos de analista e técnico, eles vão respeitar esse horário. A forma como vai ser feita na secretaria em si, aí eu não sei lhe dizer ao certo. Eu sei que quem trabalha em gabinete com juiz, e aí tem os gabinetes da área criminal, da área civil, da infância e da adolescência, tem todos esses. E aí respeita sim esse horário que é só pela manhã. Certo. E dá para fazer a hora extra ou não? Isso não é possível? Até onde eu sei, eu acho que não tem hora extra. O trabalho é de segunda a sexta ou às vezes acontece de precisar trabalhar os finais de semana? De segunda a sexta-feira. Eu sei que existe um núcleo no PEMEC, é um núcleo voltado para a área de conciliação, e aí, eventualmente, existem umas campanhas que aí tem, no caso, de trabalhar no sábado, e aí eu já não sei como é que seria em relação se aquele servidor que trabalhou naquele dia tem algum tipo de folga, algum tipo de compensação. Infelizmente eu vou ficar te devendo essa porque realmente eu não sou dessa parte. Então, e tem pouco tempo que eu estou no tribunal também, é tudo ainda muito novo. Sim. Aí eu já não sei. Mas você trabalha dentro do seu cargo, aí o que você faz, você trabalha de segunda a sexta. De segunda a sexta. Como que é quando você toma posse do cargo? Existe algum curso de formação, alguma preparação antes para os novos servidores entenderem como vai ser o dia de trabalho ou não? Vai aprendendo na prática mesmo, com os servidores mais antigos? Como que é esse início? Não tem curso de formação, você é jogada realmente ali já para começar a trabalhar, mas obviamente, seu chefe, seus colegas de trabalho, eles têm essa consciência que você está começando e que ainda vai entrar naquela rotina de produção. Nessa hora, existe um apoio em relação quando você tem alguma dúvida, e aí você pode perguntar, que eles respondem, e você vai começando a realmente se adaptar àquela nova rotina, inclusive até mesmo aos assuntos. E depois que você já está trabalhando no tribunal, existe algum curso de capacitação, de aperfeiçoamento, na verdade, né, para os servidores, para eles irem cada vez mais se desenvolvendo e melhorando o trabalho, ou ainda isso não é feito lá? Existe. O tribunal, ele preza muito pela qualificação do servidor e existem vários cursos de capacitação, sim. Você fazendo esses cursos aumenta alguma coisa em relação a salário? Até vamos falar, né, qual é a remuneração inicial do cargo, né, quando você entra aí como analista, começa ganhando quanto, e como funciona também a progressão aí de carreira? Em termos de remuneração, você não ganha mais por isso, mas conta pontos, sim, para sua futura promoção no cargo, porque existe um plano de carreira. A respeito da remuneração em si, hoje, o vencimento com a GAGE, que aí faz aquele, vamos chamar assim, de vencimento base, está em torno de R$ 7.102,01. Isso, o vencimento, né? Juntando o que eles chamam de vencimento mais GAGE. Então, totaliza isso. Aí, além dessa remuneração, existem os benefícios de auxílio alimentação, existe auxílio saúde, também existe quem tem alguma
alguma qualificação, como pós-graduação, como mestrado, doutorado, tudo isso também tem um percentual que acrescenta também a sua renda, que eu me recorde, tem também anuênio, eu acho que só. E a gente estava falando um pouquinho antes sobre a equipe de trabalho, né, que quando você entra, os antigos servidores, né, chefes, enfim, ajudam a entender o que você vai fazer de fato. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é a equipe de trabalho e o ambiente em si, né, tanto de pessoas, né, a relação entre as pessoas e até mesmo a estrutura, né, como que é. Como eu já antecipei anteriormente, a estrutura do gabinete ela é mais enxuta. Nós temos hoje, eu vou falar pelo meu gabinete, porque realmente eu não tenho contato com as outras varas, até em razão mesmo, não tem como. Você chega ali, já começa a produzir, só para quando vai embora. Nós somos hoje, onde eu trabalho, somos 6 servidores, além dos 2 estagiários. Então, esse é o total do gabinete onde eu trabalho. Existe um chefe, né, que é o chefe de gabinete, e nós temos aí os assessores e os mais 2 servidores do gabinete. Eu sou uma dos 2 servidores de gabinete nesse caso, porque eu não sou assessora e nem sou chefe. Em relação ao relacionamento, graças a Deus, na vara onde eu trabalho, eu vou ficar falando vara porque é vara, né? Mas assim, eles chamam também de gabinete porque é o local onde a gente está fazendo as minutas com o juiz. Na vara onde eu trabalho, o relacionamento é sadio, então existe realmente uma ajuda e graças a Deus, o nosso relacionamento é bem agradável, flui bem, todos têm a consciência de que a produção do gabinete depende do bom desempenho de todos e todos sempre buscam dar o seu melhor. E, inclusive, nesse aspecto mesmo também de companheirismo, para poder fazer com que o trabalho seja mais, assim, prazeroso, né? E aí, como é que funciona em relação às lotações, né? Você trabalha em Macapá, certo? Como que é feita essa distribuição no estado, você sabe me dizer? Quando eu prestei o concurso, o edital ele já tinha a divisão. A pessoa poderia escolher prestar para a capital. Na verdade, tinha assim, Macapá e Santana, porque Santana ela é praticamente grudada com Macapá mesmo, é muito próximo. Então, eles chamam Macapá, que é a capital, e Santana, e tem dos interiores, né? Tem as outras cidades. Então, quando eu prestei o concurso, eu escolhi prestar para Macapá e Santana, porque não podia desvincular, mas então a minha opção sempre foi pela capital do estado. E aí a distribuição dentro da capital ficou realmente por conta da corregedoria do tribunal. Então, eu não sei se teve alguma influência na colocação, como foi realmente como que eu fui parar no gabinete, mas eu só sei que eu prestei para Macapá e quando me chamaram, que eu fiquei sabendo que eu fui nomeada, e aí já me falaram que eu iria ficar na 6ª Vara Civil de Fazenda Pública. Nesse ano, né, que a gente ainda está vivendo uma pandemia, isso alterou aí essa rotina de trabalho? Você passou a fazer home office? Se sim, isso já era possível antes? Conta um pouquinho sobre isso. Alterou bastante, mas não no sentido de trabalhar menos, muito pelo contrário. O que alterou é que, de fato, nós exercíamos um trabalho presencial e, em razão de vários decretos, acabou que foi adotado por um período o home office, até mesmo porque o tribunal preza muito pela segurança em relação à nossa saúde, então ele seguiu realmente todos os protocolos que foram recomendados por outras autoridades do Estado. Então, teve um momento que nós estivemos home office. O home office é aquela situação, nós trabalhamos com produtividade e de acordo com a conclusão daquele processo. Como assim? Na nossa vara, assim como em todas as outras, existe uma quantidade X de processos e esses processos eles precisam andar. Então, a partir do momento em que o advogado ele vai peticionando, aquele processo ele vai gerando, o sistema vai gerando uma data limite para nós fazermos aquela minuta. Então, assim, o tribunal aqui, ele preza muito também
pela questão da celeridade, seja juizado, que já tem esse princípio da celeridade, seja uma vara civil e de fazenda pública, que é uma complexidade muito maior do que as outras. Então, realmente existe essa cobrança, mas é uma cobrança que a gente consegue atingir, de que a gente mantenha realmente todos os processos em dia. Então, o que aconteceu? No home office, mantivemos a produção, porque nós tínhamos acesso total ao sistema. Então, o tribunal realmente ele tem essa responsabilidade, ele tem esse compromisso da melhor forma de prestação de serviço ao poder, a toda a população. Então, de verdade, o que mudou foi a nossa rotina, que a gente teve que se adaptar em casa, junto com a nossa família, mas em relação ao serviço, em nada parou, em nada. Tanto é que o tribunal agora, o CNJ, ele fez agora no final do ano, o reconhecimento da produtividade de todos os tribunais do país, e o Tribunal de Justiça do Amapá, ele se manteve no selo ouro, que é um selo extremamente importante, em razão desse compromisso de todos os servidores em realmente darem o seu melhor. Então, o Tribunal aí do Amapá é um órgão bom de se trabalhar, né? Você recomenda aí aos concurseiros que estão, de repente, pensando em prestar concursos para esse órgão, vale a pena? Sim, com certeza. Até mesmo porque existe, sim, um plano de carreira. Eu ainda estou no primeiro nível, né? Acabei de entrar praticamente no tribunal, mas existe, sim, uma progressão de carreira. Também existe a possibilidade de que você pode, além de estar trabalhando na sua área, adquirindo mais conhecimento na prática daquilo que você estuda, você pode também se dedicar a um outro curso, a um outro cargo melhor, porque você tem sim essa flexibilidade no sentido de que são 6 horas, como eu falei, para quem tem apenas um cargo efetivo, então no restante do dia você pode se organizar, inclusive para estudar para outro curso, né, para outro cargo, melhor dizendo, caso queira. E você atualmente tem estudado para fazer outro concurso ou não? Você está aí tranquila no tribunal e não tem pensado em novas possibilidades? Bom, Cláudia, eu até tenho pensado em outras possibilidades, porém, a minha realidade hoje, eu tenho uma filha pequena e acabou que aqui os berçários, minha filha tem 2 anos, ela ainda está em berçário, os berçários neste ano acabaram que tiveram que ficarem fechados, né? Então, ela está em casa comigo, então alterou realmente a minha rotina e do meu esposo. Então, neste momento em si, eu tenho dedicado tempo à minha filha por opção mesmo. Muito embora agora em janeiro de 2021 já estão falando que já vão retomar as atividades escolares, né? Assim eu espero. Eu vá colocá-la novamente, mas até nisso eu verifiquei que foi muito bom passar um período com a minha filha nessa fase inicial, e aí eu estou pensando em manter da forma como eu já estou hoje. Então, a priori, eu vou dedicar mais tempo à minha filha. Vou esperar ela estar maiorzinha mesmo, para eu pensar, e aí, quem sabe, em outro cargo. E quando você, então, se mudou aí para Macapá, ela estava bebezinha ainda, né? Como é que você fez aí para conciliar trabalho novo com a maternidade? Teve apoio do seu marido? Como foi? Conta um pouquinho sobre essa experiência, que eu acho que muitas mães concurseiras, às vezes, têm até medo de arriscar por conta da maternidade, mas é possível, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Ah, não, com certeza é possível. Aqui existem, sim, bons berçários. O que a minha filha está, desde o início, sempre foi o mesmo. Então, eu recomendo. Existe um cuidado, e além do cuidado, realmente eles buscam ensinar o bebê a desenvolver todas as suas capacidades motoras, intelectuais. Então, eu fiquei encantada. Eu confesso que eu não imaginava que realmente ia ser dessa forma no berçário da minha filha, mas ela se desenvolveu bem. No início foi complicado, eu não vou dizer que não foi, porque a gente chegou numa cidade nova. Eu estava morando em São Paulo. Eu trabalhava inclusive no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu e meu esposo, quando saiu a minha nomeação, a gente realmente fez um levantamento daquilo que era prioridade para a gente.
E a gente traçou algumas metas e acabou que nós chegamos nessa decisão de virmos para cá, ponderando sempre os prós e os contras, porque sempre vai haver. E acabou que o início, sim, foi meio difícil, mas graças a Deus, nós encontramos um berçário muito bom. A minha filha, estava se desenvolvendo bem. Aqui no tribunal, graças a Deus, eu caí numa vara que, pelo assunto, eu sempre gostei muito. Eu já estagiava desde a época da faculdade, e assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a advogar em um escritório que trabalhava muito com a área civil, então ainda tive essa felicidade. Então, realmente, eu falo para as mães que estão aí na dúvida, se eu vou prestar para uma cidade lá no norte do país, será que lá vai ter realmente uma estrutura para os meus filhos? Será que eu vou ter uma estrutura para minha família? Então, eu garanto a você que tem, obviamente, com mais limitação do que uma capital no estado de São Paulo e em outras capitais maiores. Mas aqui existem sim bons serviços e eu não tenho do que reclamar neste momento, realmente, de onde a gente mora, de onde minha filha estava estudando e que, se Deus quiser, vai voltar. Então, é isso. E aí, falando um pouquinho da sua experiência como concurseira, né? Como que você fazia aí para se organizar, estudando para concursos? Você trabalhava ao mesmo tempo na época? Eu acho que você comentou um pouquinho sobre isso. Como que foi essa experiência aí de estudar para concursos públicos e conquistar aprovações? Então, você já tinha sido aprovada em outro tribunal já? Isso. Na verdade, no início, assim que eu me formei, eu eu mantive, né, esse trabalho como advogada em um escritório, e só que este escritório eu trabalhava apenas praticamente no horário que eu faço hoje aqui no tribunal. Era de 8 horas da manhã até mais ou menos 1h30 da tarde. Eu conciliava o meu trabalho exatamente com o meu estudo e eu ainda fazia um cursinho à noite. Como a noite, para mim, é um horário mais difícil de eu estar concentrada e também com aquela energia, ainda mais porque eu já passava o dia inteiro praticamente assim ocupada, então eu sempre busquei fazer um cursinho à noite. E assim eu fui seguindo durante mais ou menos um ano e meio, e aí foi quando eu optei, não, eu vou agora focar, estudar para concurso, porque eu senti que realmente eu renderia mais se eu tivesse de manhã e de tarde. Só que passou um tempo, o financeiro apertou. E aí eu voltei novamente a advogar. Então, assim, eu nunca fiquei todo esse tempo até minha aprovação só estudando. Não, eu trabalhava e eu estudava. E assim, como é que vai ser no estudo? O estudo vai ser através de cursinhos, tem muito cursinho online, o estratégia, e assim você faz aquele seu cronograma no sentido de que, eu vou assistir hoje, dependendo do seu tempo, o ideal é que você assista pelo menos umas 2 matérias diferentes naquele dia, mas também cada pessoa dita, né, o seu ritmo e fazer muita questão mesmo de prova passada e dar sempre aquela intensificada quando sai edital. Então, quando sai edital, realmente a pessoa tem que focar porque já está em cima, então todo momento, toda hora é importante, assim eu penso, né? E aí, conta um pouquinho, então, sobre as suas aprovações, né, nos tribunais. Em relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, tudo começou porque lá em São Luís, o último concurso do Tribunal de Justiça do Amapá foi em 2014. Prestei o concurso, fui aprovada dentro das vagas, eram 15 vagas, eu passei em 10º lugar, então me gerou aquela sensação de dever cumprido e que agora era apenas aguardar realmente a minha posse, no caso a minha nomeação, para eu poder tomar posse. O que aconteceu? Nesse período, eu conheci meu esposo ele já trabalhava numa empresa privada, e isso lá em São Luís, e ele recebeu um convite da parte da chefia dele trabalhar no escritório da empresa em São Paulo, que ela tem um escritório em São Paulo. E nós optamos por ir. Então, nós nos casamos, nós fomos para São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, isso foi no finalzinho de 2015, só então fazendo aqui um regresso. Prestei o concurso em 2014 do Tribunal de Justiça do Amapá. O concurso foi homologado mais ou menos em junho de 2015.
E quando foi, logo em seguida, o meu esposo recebeu esse convite para ele para São Paulo, e aí nós fomos. Quando eu cheguei em São Paulo, e até então foi um momento assim bem complicado do país a respeito da economia, então eu fiquei sabendo que realmente as nomeações iam dar aquela parada por conta disso. Aí o que eu pensei, não, então eu vou voltar a estudar. E aí, quando nós chegamos em São Paulo, no finalzinho de 2015, aí no início, aí eu comecei já a ver quais seriam os próximos concursos que iam ter para São Paulo, porque a vida de concurso era assim. Foi que eu comecei a estudar novamente, eu vi que ia sair do TRE de São Paulo, tinham aqueles rumores de que ia sair logo em 2017. Então, eu pensei, bom, eu sempre foquei na parte de analista. Eu falei, como vai ter aí em 2017 tem os rumores de que vai sair o TRE, então deixa eu começar a minha preparação de agora, isso já de janeiro de 2016. E eu comecei, intensifiquei realmente meus estudos. Como eu já estava em São Paulo, eu passei a estudar totalmente, até porque também já era uma cidade nova. Então, eu até distribuí uns currículos, né, através de um site, tudo, mas como não tive nenhum retorno, eu pensei, então realmente não é para eu fazer isso, eu vou estudar mesmo. E aí eu comecei a estudar, passei o ano de 2000 inteiro estudando muito, né? Minha rotina então era realmente de estudo o dia inteiro. E quando saiu o edital, realmente saiu, em 2017, eu fiz o concurso, mas aí eu fiquei logo bem na cabeceirinha ali do cadastro reserva. Aí aquilo realmente me gerou uma frustração. Foi quando saiu o rumor de que ia sair o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, escrevente. E aí eu pensei, bom, será que eu continuo meu estudo para analista, para o TRE? Porque eu fiquei tão perto de ficar, que o TRE ele faz o seguinte, ele tem uma nota de corte, se você está dentro daquela nota de corte para aquele tanto de vagas, eram 300 vagas, eles corrigem a tua redação. E dali, né, você começa a, então, concorrer realmente para o número de vagas e esperar ver se vai ser chamado ou não. Eu fiquei naquela, nossa, eu continuo estudando TRE, porque estava sendo TRE para o Brasil inteiro, ou eu já começo a focar aqui no TJ? São duas coisas totalmente diferentes. Uma é federal, outra é estadual, tem as normas da corregedoria, enfim. Assim, eu acredito em Deus, e aí eu orando, realmente, eu senti da parte do Senhor que eu deveria ir para o Tribunal de estudar para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tive uma confirmação, que eu creio, tanto é que deu certo. Me preparei, a minha preparação para o Tribunal de Justiça de São Paulo foi uma preparação curta, porém intensa. Não foi curta no sentido, Natália, você, porque o edital, salvo engano, saiu acho que em abril, e a prova já foi dia 2 de julho. Foi uma coisa assim, de ter o mês de abril, maio, junho para estudar. Aí, você estudou só 3 meses e passou? Não, não é isso. Eu já vinha de uma rotina de estudo intensa. O que é que mudou? Algumas coisas novas, e realmente eu tive 3 meses para estudar, mas eu já tinha uma base. Então, acabou que eu passei também dentro das vagas. Foi só mesmo, tem lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, teve a segunda etapa, porque escrevente você tem a parte mesmo da objetiva, e depois você tem a prática, que é de digitação, né? E aí foi só mesmo dando tempo, até que eu fui chamada, tomei posse, comecei a trabalhar. Aí lá no Tribunal de Justiça de São Paulo também tem muita possibilidade. Eu consegui também um cargo de assistente judiciário de uma juíza da capital. Ela era auxiliar. Foi muito bom, porque eu tive uma experiência já tremenda que contribuiu para o que eu desempenho hoje. Então, foi muito bom mesmo. Eu recomendo que as pessoas estudem para concurso de tribunal, seja qual for, porque vale a pena, vale muito a pena. E você acha que existe um perfil assim de pessoa que deve prestar concurso para tribunais? Ela deve ter alguma característica, alguma habilidade, ou vai precisar estar disposta a desenvolver algum tipo de habilidade para poder trabalhar em tribunais de justiça? Bom, eu acredito que ela tem que ter proatividade, acredito que ela tem que ter muita vontade de aprender cada vez mais, porque assim, o Tribunal de Justiça é a competência, ele tem essa competência bem ampla mesmo, que eles chamam de residual. Aquilo que não é da Justiça Federal e está lá elencado na Constituição Federal, exatamente que é
da competência da Justiça Federal, vem tudo para o Tribunal de Justiça. Então, por isso que, assim, eu acho uma experiência enriquecedora. Você aprende como não existe faculdade, não existe, realmente outro nível, é outro universo, abre sua mente, inclusive para o direito, né? Quem é da área do direito, tem coisas que você olha na teoria, mas que quando chega na prática, nossa, você fala assim, realmente tem situação que a gente nunca imagina que vai aparecer para a gente, mas aparece, mas assim, tudo, graças a Deus, dá para a gente se basear tanto na jurisprudência, né, dos tribunais superiores, como também tem muita questão de princípio, você começa a fazer uso daquilo que você estudou, e é incrível, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, então é de suspeito. E além da área do direito, existem diversas especialidades, né? Então tem para diversas áreas quem tem interesse, né, em de repente trabalhar aí no tribunal. Vamos aguardar novidades aí do novo concurso, né? A gente teve semana passada uma autorização para ter um novo concurso, ainda estão vendo as especialidades, então vamos torcer para que tenha aí, de repente, de quem está assistindo, para poder ser, quem sabe, colega de trabalho aí no tribunal junto com você. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você também deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão aí nessa caminhada. Eu queria dizer a todos vocês que eu já passei por isso, eu sei que é uma situação que só quem passa sabe, porque a gente fica realmente se questionando da nossa capacidade, a gente fica achando que não vai conseguir, mas eu afirmo a vocês que eu passei e eu não sou uma pessoa melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Então, eu acredito no esforço, eu acredito na perseverança, eu acredito na determinação. Então, seja determinado, coloque na sua cabeça realmente que aquilo que você quer e que você não desista, nem por qualquer comentário desanimador, nem mesmo por qualquer circunstância que aconteça no mundo, porque concurso não vai deixar de ter. Coloque sempre esse ânimo realmente dentro de você que vai dar certo, eu creio. É isso aí, Natália. Eu queria te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite e compartilhado aí suas experiências, a sua história como concurseira e como servidora pública. Muito obrigada. Imagina, Cláudia, eu que agradeço. E, pessoal, para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos, inclusive sobre o concurso do Tribunal de Justiça do Amapá, entra lá no nosso site, estrategiaconcursos.com.br. A gente termina por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau!